Olá pessoal, bem-vindo ao Virtual Connect. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui conosco o Herbert Paulo, da Rocket Filmes, que está conosco aqui na Virtual Office. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Ana? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos aí, estamos aí para a conversa, porque daí vier, vamos ver o que vai rolar hoje aí. Então, primeiro eu quero saber, assim, tudo sobre o Herbert Paulo, esse grande profissional que eu tive o grande prazer de ele me direcionar nos vídeos, fazer uns vídeos aqui no corredor, aqui nas salas. Nossa, gente, ele é maravilhoso. Hoje eu tenho já um certo know-how, né, em relação à minha área, afinal são 16 anos de carreira, não comecei ontem, né? Mas como todo profissional, a gente veio lá de baixo, né? Audiovisual sempre foi a minha paixão, né? Hoje eu sou publicitário, me especializando em marketing, mas o audiovisual ele sempre esteve presente toda a minha carreira, né? E quando eu comecei, digamos assim, me aventurando, né? Desde lá de baixo, caboman, assistente de câmera, até de fato virar editor de vídeo, né? E mais à frente me tornar diretor de fotografia e diretor de cena, né? Que hoje pode dizer que é um dos meus maiores diferenciais, né? Porque dirigir pessoas hoje é o que me deixa, digamos assim, mais gratificado em relação à minha profissão. Sim, eu sei que tu faz muito bem isso, aquelas pessoas que vieram do zero, você não sabe, eu, por exemplo, não conseguia nem falar em público, né? Peguei o Herbert, assim, ele faz o roteiro, ele ensina você como tem que falar, dirige, né? Nossa, é fantástico, é maravilhoso, e assim, numa tranquilidade, numa calma, que você depois vê o resultado e, meu Deus, será que sou eu mesmo, né? Exatamente. Foi uma coisa que eu aprendi, foi entender sobre pessoas, né? E hoje acaba se tornando o meu maior diferencial. Quando eu comecei a entender de pessoas, que eu comecei a desenvolver pessoas, né? Então, assim, quando eu começo a dirigir, quando eu pego qualquer pessoa, seja do zero, seja experiente, eu sempre tento extrair dela o que ela realmente é, a essência real dela. Não tento criar nenhum personagem, nada fictício, para que acabe passando para o público final alguma coisa que não é real, né? Então, hoje, eu consigo desenvolver como profissional, desde a programação neurolinguística, utilizando a neurociência, inclusive em alguns aspectos visuais, como que ele está falando em público, postura, tom vocal, para que essa pessoa, ela de fato consiga se comunicar da melhor forma. Tem uma coisa que eu aprendi todos esses meus anos, né? Que a comunicação nunca é pra gente. A comunicação são pros outros e é o que os outros entendem, né? Sim, hoje em dia tem aquele negócio de conectar, né? Nós temos que passar Depois nós vamos fazer uns testes aqui, né? Vai me dirigir aqui, a gente vai fazer uns testes aí para ver se conecta com vocês aí. É exatamente isso. Às vezes a gente tem aquela percepção, fulano não foi muito bem com a minha cara, não sei, eu não sei se eu fui muito bem com a cara de fulano. Porque na verdade é a forma que o fulano se comunicou, se desenvolveu contigo, não se conectou contigo. Essa que é a verdade. Então assim, como a gente fala, de que forma a gente fala, acaba repercutindo em quem está recebendo essa ação. Então, saber se desenvolver bem, tanto na frente na câmera, como em público, como em palestra, como, digamos assim, para uma plateia, isso faz uma diferença gigante, entendeu? Então, a comunicação, ela é uma essência básica, inclusive, para qualquer outra coisa, no teu dia a dia, para tua venda, entendeu? Para o teu negócio, para o teu desenvolvimento pessoal. Tu saber se comunicar pode multiplicar a forma que tu desenvolve o teu trabalho. É verdade, esse negócio de saber se comunicar, porque às vezes eu falo A e tu entende B, né? Então, isso aí é muito importante e precisa ser estudado, tudo isso, né? Porque hoje o mercado está tão amplo, é tanta informação o dia todo, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é TV, é rádio, meu Deus, é tanta coisa que a gente, às vezes, quando vai falar uma coisa, e às vezes a gente está estressado com alguma situação, e daí aí sim, que tu falar, a pessoa entende ser. Exatamente isso. Tem uma coisa, inclusive, que é engraçado, né? Na minha comunicação, eu sempre tento utilizar áudio, né? Por quê?
Porque às vezes quando tu manda mensagem para a pessoa entende com todas as informações e com tudo que ela está sentindo. Então às vezes a pessoa está estressada, ela entende aquilo de uma forma estressada. Isso. Às vezes a pessoa está contente, está feliz, então ela vai entender pela percepção que ela estiver sentindo naquele momento. Então eu gosto sempre, às vezes, de mandar áudio, principalmente às vezes para algum cliente específico, para que ele entenda a comunicação da forma correta. Porque às vezes só lendo a mensagem ele vai ter uma percepção errada, talvez, do que eu esteja falando e até de uma forma errada. É verdade isso. Quando às vezes a gente está digitando acaloradamente ali no WhatsApp e aí a pessoa do outro lado, você está sendo isso, está sendo aquilo, e a pessoa entendeu tudo errado. Eu vou mandar um áudio, que é melhor. Exatamente, né? Sobre isso. E comunicação tem disso, né? Tu saber se comunicar e de que forma tu saber se comunicar influencia no entendimento das pessoas. Então, porque eu falo que o WhatsApp também, ele acabou emborrecendo um pouco, assim, porque às vezes tu escreve sem ponto, sem vírgula, sem acento, sem nada, e vai daquele jeito, e daí, claro, sem ponto, sem vírgula, sem interrogação, se é uma pergunta, se é uma afirmação, muda tudo. Isso é outro ponto importante, né? A comunicação, ela tem acelerado, e isso principalmente em relação aos jovens, né? Digamos assim, essa geração Z que está chegando aí, né? Sim. E eles são exatamente isso, eles são frenéticos, eles são acelerados, esquece pontos, esquece vírgula, enfim, comunicação sai de qualquer forma, né? Então eu digo que a nossa época, a nossa comunicação aí não se perde nunca, porque uma pessoa que tem uma boa leitura, sabe desenvolver a escrita de forma correta e coerente, todo mundo vai sempre entender da melhor forma. E então vamos falar um pouco de você, assim, você é casado, você veio de onde, quanto tempo você está aqui, como que tá essa sua parte do Ebert mesmo? Pois é, eu sou casado, né, tenho 2 filhas maravilhosas, né, e vim pra cá, como fala na minha terra, sou de Belém do Pará, né, eu vim pra cá com mala e cuia. Você tá longinho de casa. Tá um pouquinho longe. Então, assim, eu tô há 2 anos aqui, né, na região. Eu moro em Itapema, aqui na cidade ao lado. Meu escritório é aqui no Sky, em BC, né. E quando eu vim pra cá, na verdade, a primeira vez eu vim conhecer final de 2020. Eu vim fazer um projeto, né, que até então seria um projeto de 1 mês. O projeto deu tão certo que acabamos fechando outro projeto para ficar mais 1 mês. E o segundo deu mais certo ainda, que eu acabei ficando aqui 3 meses. Eu vim programado para ficar 1 mês, acabei ficando até 2021 aqui, né? Cheguei final de 2020, novembro de 2020, e final de 2021, começo de 2021 foi quando eu voltei. E aí depois dos 3 meses, da experiência, de ter conhecido, de ter desenvolvido o trabalho aqui, eu falei, cara, é aqui. É nessa região que eu quero me desenvolver, crescer. E aí, assim, 5 meses depois, eu já estava vindo para morar. Me organizei financeiramente, me programei e vim para cá. Trouxe a família daí. Eu trouxe toda a minha família, né? Graças a Deus. E até hoje tá dando tudo certo. Desenvolvendo aos poucos, crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas assim, eu sempre digo que o teu desenvolvimento ele é constante, né? Mesmo, independente que ele seja crescente ou não, ele tem que ser constante. Então, assim, até antes de vir para cá, né, eu já desenvolvia trabalho para o Brasil inteiro, inclusive alguns trabalhos internacionais. Só que ainda morava em Belém, né? Morava em Belém por conta da logística, da programação, de como eu me organizava. Quando eu vi um lugar, uma região, onde eu queria, digamos assim, trazer a minha família para prosperar, crescer e se desenvolver também, então a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso, foi trazer todos eles, né, minha esposa e minhas 2 filhas, para que junto comigo a gente prosperasse aqui nessa região, né? E hoje, graças a Deus, está dando tudo certo ainda, estamos aí numa crescente, graças também ao apoio, né, da Virtual, afinal, são 2 anos aí quase de parceria, né, a gente vem num crescimento constante. Lembro que eu comecei numa salinha que era bem pequenininha, só você, né? Um computador e talvez uma pessoa, né? Exatamente. Mas é o processo, como eu sempre digo, né? Faz parte do processo, é exatamente isso.
Mas Belém é uma cidade que está prosperando, que está parada, é muito violenta, os Belém aspectos que te trouxeram para cá, além desses projetos. O principal aspecto foi a qualidade de vida, tá? Belém é uma cidade maravilhosa, tem uma gastronomia maravilhosa, nunca vou esquecer a cidade que eu nasci e cresci, né? Porém, é a qualidade de vida, o custo de vida, é cada vez mais difícil morar, uma região muito tá ficando cada vez mais perigosa, né? Infelizmente, aí diante também da nossa política, também se envolve diretamente. E acaba que, por conta disso, por ter qualidade de vida, principalmente para minha família, eu resolvi vir para cá, né? Há pelo menos 6 anos, eu já vinha recebendo propostas para outras regiões, né? Eu tive proposta para morar em São Paulo. Não tinha crescimento lá, assim, do teu trabalho, teu negócio. Eu pensei, quando eu vim para cá, eu pensei em 2 coisas. Um é a prospecção, crescimento, desenvolvimento pessoal. Mas outra também foi a qualidade de vida, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem, assim, uma vida mais tranquila, mais pacata. E, infelizmente, São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito agitada, né? Eu amo São Paulo, Rio de Janeiro, meu Deus, também, mas só para visitar, exatamente, comer comida boa. Isso. E trabalho também é bom lá, né? Sim. Mas para morar, não. É exatamente isso, aquela vida muito agitada, corrida. Então, a gente nunca se identificava muito com isso. Sim. Hoje, graças a Deus, na região que eu moro aqui, eu tenho qualidade de vida, eu tenho segurança, né? Eu moro num local onde a minha família ela consegue também se desenvolver cada vez melhor, né? Fico despreocupado, estou aqui no trabalho, também fico com menos preocupação em relação a como é que as minhas filhas estão, se elas estão seguras, enfim, como elas estão vivendo. Então, isso influenciou muito a minha vinda para cá. E hoje, o teu trabalho está mais focado em quais, assim, segmentos? Pois é, hoje eu trabalho na parte de produção de audiovisual e marketing, tá? Mas o meu trabalho é voltado praticamente 95% para o mercado imobiliário, né? Quando eu vim para cá, o meu primeiro cliente foi do mercado imobiliário, coincidentemente. E através dele eu comecei a entender um nicho que eu poderia me desenvolver cada vez mais, né? Comecei trabalhando com corretores autônomos, né? Na época, pequenos, e hoje, graças a Deus, eu trabalho já com algumas construtoras, algumas imobiliárias, né? Então, hoje eu tenho uma cartela de mais de 20 clientes aqui na região, acabo me tornando ali uma referência também, principalmente em relação ao audiovisual, e estou numa constante crescente, graças a Deus. Então, você faz aquele trabalho de levar o corretor até o imóvel, ajuda hoje pode-se dizer que o meu maior trabalho é de posicionamento de imagem, né? Porque eu digo que a produção de audiovisual, fotografia, marketing, ela vem por trás, digamos assim, como entrega do que ele vai utilizar, do que ele vai fazer. Mas o posicionamento de imagem é de onde eu utilizo para fazer com que esse corretor cresça, se desenvolva, venda cada vez mais e cresça dentro do mercado, assim como as imobiliárias e as construtoras, né? Sim, até porque quando a gente faz aquele... Eu também tenho Cresci, tá, pessoal? Porque quando a gente entra em balneário, tu é obrigado a ter o Cresci, né? É verdade. Vá que, né, pareça algum negócio que precise, você já tem. Tem que estar preparado, né? E quando a gente faz o curso, a gente não aprende nada disso, dessa parte que você, né, precisa mostrar o imóvel, e agora tá em alta isso, né? Eu tenho visto muito no Instagram e todas as redes aí, que o corretor vai lá, mostra o imóvel, filma tudo. Meu Deus, tá cada dia melhor. Você nem precisa vir para ver o imóvel, né, que você vai comprar em Balneário, que já mostra tudo ali no audiovisual, né? E é exatamente sobre isso, né? A maioria dos clientes aqui dessa região são clientes, às vezes, que nunca estiveram aqui. Mas eles vieram atrás do desenvolvimento, da multiplicação de patrimônio, do crescimento da região, que é muito constante. Isso acaba alavancando cada vez mais os imóveis dessa região. E eu venho com um trabalho de estratégia, de posicionamento desse meu cliente. Então, eu pego, como você mesmo falou, o cliente que nunca se portou na frente da câmera, nunca fez um vídeo para rede social, nunca se apresentou, nunca mostrou o imóvel, e mostro para ele como que esse cliente final vai querer comprar dele através do posicionamento de imagem.
Então eu desenvolvo ele desde digamos assim, da produção fotográfica, de como se apresentar nas redes sociais, até como ele vender o imóvel final para que esse cliente entenda que ele é uma autoridade naquilo. Sim. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes. Cara, não venda porque é o mais barato, porque é o melhor, porque ele vai ter muito desconto. Não. Venda a sua autoridade. Se você se apresentar como autoridade, você vai vender qualquer coisa. Independente que seja um imóvel ou que seja outro tipo de coisa. Exatamente. Então, se posicione de forma correta, se apresente de forma correta, e aí o resultado vem automaticamente. Porque a autoridade naquilo que você vende, naquilo que você apresenta, é que você tem domínio, que você conhece o que você está vendendo, né? Eu muitas vezes fui visitar alguns imóveis aqui, levar alguns clientes através de parceiros, né? Que esse não é o meu nicho principal. E eu vi muita gente despreparada, para alto padrão principalmente, né? O pessoal chega lá e fica falando, isso aqui é a cozinha. Gente... Isso é uma das coisas que eu me deparo... Isso aqui é o banheiro, isso aqui é a porta do banheiro. Gente, não dá para ser assim, né? Exatamente isso. Isso é uma das coisas que eu me deparo muito aqui na região. E isso, inclusive, fez eu, digamos assim, tirar muita gente aqui da zona de conforto. Por quê? Porque eles pensam que eles vão pegar um produtor como qualquer outro, que só vão esperar eles falarem o que eles quiserem e, tipo assim, gravar do jeito que eles gravarem. Não, comigo não. Faz o roteiro. Muito pelo contrário. Eu tento exatamente cobrar, inclusive, desse corretor o mínimo possível, que é ele saber tudo, estudar tudo sobre o que ele está apresentando. Exatamente. Porque se tu não tem autoridade para saber do que tu estás falando, tu não vai passar credibilidade para ninguém. É verdade. Entendeu? Então eu digo assim, o básico bem feito é o máximo que tu tem que desenvolver. Básico bem feito. Porque não tem como. Isso aí acontece muito na nossa região. Como tem muitos corretores, eles pensam assim, se fulano deu certo, eu vou fazer do mesmo jeito que dá certo. Sim. Só que a comunicação não funciona dessa forma. O que funciona para mim, talvez não seja o que funcione para você. Porque eu tenho um jeito, você tem outro. Exato. E esse entendimento que eles têm que ter, entendeu? Que o desenvolvimento pessoal deles que vai dizer aonde que eles vão chegar. Né? Porque às vezes as pessoas se identificam contigo, assim como algumas não se identificam. Exato. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque tu tá segmentando exatamente o que tu queres para ti, que são as pessoas que se identificam com o teu trabalho e com o teu negócio. E aí sim, para eles, tu vai conseguir oferecer o teu produto. Dá uma dica para o pessoal que está nos ouvindo, está nos escutando, os jovens empresários, né? O pessoal que está começando nessa tua área, porque hoje também tá muitas coisas banalizadas, né? Sim. Eu pego meu celular lá na minha casa, eu faço um vídeo, eu faço, né? Outro dia eu estava até vendo um empresário fazer um vídeo da casa dele, porque atrás dava para ver o armário da cozinha. Né? Eu disse, nossa, a diferença que dá de um trabalho profissional para um trabalho caseiro, né? Ele até com certeza se conecta com algumas pessoas, mas é muito diferente. É muito diferente quando você começa a profissionalizar essa comunicação. Exatamente. O que eu sempre digo o profissional, ele não depende de ferramenta, tá? Ele não depende de ferramenta. Inclusive nos treinamentos, no workshop que eu faço para outros profissionais da minha área, eu falo isso. Se eu te desse hoje um celular e uma câmera, sei lá, de 300 mil reais, que foi uma câmera que eu já trabalhei, por exemplo, uma AR100, o que tu faria? Aí eles falam, nossa, se eu tivesse uma câmera dessa, eu faria muita coisa. Aí eu quebro eles da seguinte forma. Tá, mas tu não sabe que para uma câmera dessa tu tem que ter pelo menos 5 operadores, né? Porque tu precisa de um foquista, um diretor de cena, 2 assistentes de câmera e um diretor de fotografia. Aí o cara fica assim, pensando bem, não é equipamento, entendeu? Então, a dica que eu dou foque menos no equipamento e faça com mais excelência a qualidade de uma copy bem feita, no caso aí o roteiro, desenvolvimento de pessoas para que elas se portem de forma correta na frente da câmera, tenham uma boa postura vocal, porque isso sim vai te dar mais resultado do que necessariamente equipamento. Comece com o que tu tem. Pode começar com equipamento básico, às vezes com celular, entendeu? Um pequeno gimbal, até tu ir crescendo gradativamente dentro do teu negócio e desenvolver outros equipamentos maiores, como câmeras, HDs,
4K, com desenvolvimento melhor. Mas antes disso, tem um profissional que sabe desenvolver pessoas, porque aí tu tá fazendo o negócio perfeito. E outra coisa muito importante, que alguns profissionais da nossa área esquecem de falar, que é o business. Não adianta tu saber fazer da melhor forma se tu não souber vender. Tem que saber vender e tem que estar vendendo o tempo todo. Se tu não tá vendendo todo mês, alguma coisa está errada dentro da tua empresa. Que é o network. Agora que nós vamos entrar nesse assunto também. É verdade. Né? Que não adianta você saber fazer o melhor vídeo. Aquela hora quando eu falei, empresário fazendo com celular. Eu também faço com celular. Sim. Mas a diferença é que eu tenho um roteiro, que eu escrevo, que né, eu tenho uma pessoa que me ajuda ali, não, fala assim, fala assado, né? Você pode, mas o mais importante é ter esses ajustes, fazer o teu curso, né? Sim. De consultoria nessa área que tu também faz, né? Sim. E depois tu dá ali as dicas ali como é que funciona. Exatamente. No fim, voltando ali à parte de network, é exatamente isso. São sempre pessoas para pessoas. Então, se tu não tá desenvolvendo teu desenvolvimento pessoal, melhorando teu desenvolvimento pessoal, teu relacionamento com outras pessoas, sempre fazendo um network maior e desenvolvendo com outros parceiros e clientes, tu nunca vai estar numa crescente. Inclusive, parabenizar, tá? Porque aqui dentro do Cowork, aqui dentro da Virtual, a gente pode dizer que tu tens ali um protótipo de desenvolvimento maravilhoso, que não é somente ter um local onde tu vai trazer novas pessoas, desenvolver um espaço para ela, desenvolver um negócio, um modelo de trabalho para ela. Mas, acima de tudo, tu vai desenvolver elas para que elas entre si tenham um network e multiplicar ainda mais o que elas já fazem. Então, isso é um diferencial muito grande aqui do teu negócio. Parabéns por isso. Obrigada. A gente agenda com o cliente, né? Para que agora a gente colocou essa proposta de podcast também, né? Para alavancar, para que o nosso cliente, para impulsionar o nosso cliente. Eu encontro eles no corredor e dizem, vamos gravar. Eu sou tímida, eu não falo em público. Não, mas é só eu, você é a câmera, né? E aí vai dar tudo certo. E aí tento, né, trazer para que ela se desenvolva pessoal, né? É um desenvolvimento pessoal além do empresarial, né? A gente tentou criar, antigamente, né? A minha proposta era alugar sala. E isso não conectava. Quer dizer, conectava, mas não como conecta hoje, né? Hoje o nosso foco é justamente fazer eventos, networking, para que os nossos clientes, para que a gente mantenha cada vez mais nossos clientes, né? Então tu, como outros clientes aqui, também começaram numa sala pequena, depois foram para 2, depois 3, depois uma sala inteira, né? Daqui a pouco um andar inteiro. Então a gente acompanha esse crescimento, né? Mas a gente só ajuda, né? Isso é um diferencial bem grande. E assim, tem uma coisa em relação ao digital que eu falo sempre, né? Que dando, digamos assim, uma proposta até meio que fictícia, mas real, né? Que o cara que hoje não está no digital, esse profissional, ele tem ali mais 1 ou 2 anos. Dias contados. Isso eu ainda estou sendo bem justo, bem legal com ele. Porque, infelizmente, é assim realmente. O mundo hoje em dia, independente da tua profissão, do teu trabalho, se tu é manicure ou se tu é cabeleireiro, tu tens que estar te desenvolvendo no digital. Porque é no digital que tu vai buscar os teus resultados. E principalmente, como tu mesmo falou, network. Se tu não estás fazendo nenhum dos dois, tu tá, digamos, com os teus dias contados. Porque tu vai chegar um momento que tu não vai conseguir desenvolver, multiplicar os teus públicos, os teus clientes eles vão acabar em algum momento, e aí tu não vai conseguir validar o teu modelo de negócio. Inclusive, a gente estava fazendo uma campanha que saia do home e venha para o office. Era essa a nossa campanha. Bacana. Porque o pessoal ficou, depois da pandemia, né, o pessoal ficou muito acomodado ali, né, e no podcast passado a gente até conversou com o pessoal, né, do P2, que é nosso cliente aqui também. Bacana. E eles falaram que quando eles vieram para cá, em 2, 3 dias, eles já faturaram mais do que o faturamento de um ano quase, sabe? Bacana. Então eles botaram a cara, eles vieram para cá, começaram a trazer clientes. E isso faz toda a diferença. E eu falo isso muito para as mulheres também, que as mulheres precisam se arrumar, botar um batom, botar um salto e vir trabalhar,
né? E não que elas não trabalhem em casa, porque o home office acaba, as mulheres, os homens também, trabalhando muito também, né? Porque tem toda a lida da casa, mais o trabalho. Mas muitas vezes é cachorro latindo, aquela história, né? Que a gente já conhece. Né? Tem uma coisa que eu sempre digo, né? Na verdade, de quem eu ouvi muito isso foi do Joel J, né? Que o ambiente muda o jogo. E realmente muda. Não é, porque tu estás andando com pessoas que não são certas que tu vai virar uma pessoa que não é certa. Não é isso, mas acredite, vai chegar no momento e que tu vai, por osmose, estar acompanhando que o ambiente está te prosperando. Então, se tu estás num ambiente que está sujo, automaticamente tu vai te adaptar àquilo e tu vai achar aquilo normal. Assim como alguma coisa quebrada, assim como... Então o ambiente, ele, principalmente no trabalho, ele tem que te favorecer para que tu esteja sempre bom para negociação, para que tu esteja sempre bom para desenvolver o teu negócio, para desenvolver o teu trabalho. Então sim, o ambiente muda o jogo. Então tu tá num ambiente onde tu se sinta agradável, se sente bem, tu tá ali no momento de negociação e tu tá num lugar prazeroso de estar, não tem, digamos assim, acomodações externas do tipo carro buzinando, cachorro latindo, vizinho gritando, alguma coisa do tipo. Isso daí sim vai te ajudar muito dentro do negócio. Então sim, o ambiente muda o jogo sim. Em relação assim, às rodas, falando de muda o jogo, as rodas, os investimentos, hoje tem muito network, tem que pagar R$50 para participar de um grupo ou ir num evento. Gente, paga que vale muito a pena, você conhece pessoas, você amplia o seu leque de negócios, né? Vários, assim, tem vários grupos, vários. Mas qual que eu escolho? Escolhe o que tu te conectar melhor, se não dá para ir em todos, vai em alguns, mas naquele mês você já teve mais 5, 6 clientes a mais, né? É exatamente isso. Então, network é isso. Faz uma diferença bem grande no negócio. Então, vamos falar do teu desenvolvimento pessoal, o que tu traz aí de novidades pra gente? Pois hoje eu estou desenvolvendo um trabalho muito voltado a PNL, né, que é Programação Neurolinguística, e Neurociência, né? Todos nós, seres humanos, nós somos seres audiovisuais. Por incrível que pareça, 93% da nossa percepção é audiovisual. Mas a forma que você comunica, a nossa percepção, né? Exatamente, ela é direta, ela é visual e auditiva, na forma de vocal da gente expressar. Então, isso influencia em relação a quem a gente está comunicando sempre, entendeu? O que eu tenho observado é que as pessoas não escutam mais as outras. Sim. Eu tenho visto muito isso, sabe? O que tu me diz sobre isso? As pessoas não escutam. Então, isso que tu falou, eu estava bem antenada no que tu ia falar. Estava preparada já. Pois é, mas se eu tivesse, assim, numa outra situação, passando num corredor, talvez eu tivesse escutado um não ali na tua comunicação. Porque também a expressão corporal, ela fala mais do que a gente. Então, aí que entra a PNL, né? Programação Neurolinguística. Às vezes, tu tá falando alguma coisa positiva, mas tu tá na tua programação neurolinguística negando, entendeu? Então, isso influencia também as pessoas. Tu viste que eu fiz não e tu fez não junto comigo? É exatamente essa percepção da programação neurolinguística. Então, negar às vezes, dizendo sim. Às vezes, na verdade, tu precisa ter um pouquinho mais de expressão corporal e não somente linguística, não somente a fala. Então, quando tu quiseres falar com uma pessoa, tenha uma expressão corporal em direção a ela. Tenha um olhar direto nos olhos dela, tenha uma percepção para que ela tenha entendimento exatamente do que tu estás falando. E aí, o teu corpo vai estar falando por ti, não somente o que tu estás falando. O que acontece é que a gente perdeu um pouquinho dessas nossas expressões corporais com as redes sociais, que a gente acaba se tornando, digamos assim, seres mais preguiçosos, né? Então só fala, fulano é isso. E esquece de postar a fala para a pessoa, ficar diferente para a pessoa, olhar nos olhos da pessoa. É uma das coisas que a gente esquece com o tempo. Fica só atrás do aparelhinho, do quadradinho. Exatamente. Né? A gente está tão habituado com o celular que esquece de fato quem está atrás do celular, né? A pessoa, um ser humano, entendeu? Então, olhar nos olhos, falar, ter contato, apertar as mãos, e isso não pode ser esquecido. Isso a PNL leva, digamos assim, nos estudos à risca, entendeu? Sim, além do visual, além da expressão, tem o cheiro, tem, né?
Exatamente. Isso, inclusive, em relação ao ambiente, né? Às vezes tu chega no ambiente, nossa, se tornou tão agradável para mim esse ambiente. Às vezes é a tua cognição olfativa, né? Então, sim, tudo isso influencia na comunicação. Agora, tu vai me dirigir aqui para mim vender, né? Vender essa xícara aqui, ou até mesmo a nossa empresa, né, Virtual Office. Bacana. E aí tu vai me dirigir aqui para mim falar com o público para ver qual que vai ser a diferença, né? Vamos lá. Primeira coisa, postura, né? Ai, meu Às vezes a gente esquece, e a postura, sim, faz uma diferença bem grande. Como você está se portando. Segunda coisa, se ajeitar, né? Se arrumar, estar sempre bem aparente, visualmente bem apresentável. Isso é o básico, mas acredite, muitas vezes as pessoas esquecem disso, de estar se apresentando de uma forma correta. Terceira coisa, sempre fazer as coisas, digamos assim, com um propósito maior. Onde que eu trago o propósito? Inclusive, eu coloco sempre isso nas minhas direções, é uma brincadeira bem interessante. Eu sou criado com vó, né? E a minha avó, ela sempre disse para mim, ó, meu filho, tudo que você fizer na sua vida, você faz com propósito. De onde que eu trago o propósito para minha direção? Quando a gente faz as coisas com propósito, a gente fala e faz sabendo o que quer, aonde quer chegar. Então, quando a gente faz as coisas sem propósito, olha, hoje eu vou vender aqui essa xícara. Gente, vou mostrar para vocês essa xícara maravilhosa. Olha como ela é incrível. Tá vendo com uma postura vocal e a forma de você falar e ter esse propósito, firmeza na fala, isso faz uma diferença bem grande. Essas são as principais dicas para você se desenvolver bem na frente da câmera. O resto, prática. Ninguém nasce sabendo. Então, pratique. Faça a primeira vez, vai sair meio ruim. Faça a segunda, vai sair um pouco melhor. A partir da terceira, quarta, nossa. Vai no banheiro, né? Pega lá o espelho. Vai pra frente do espelho, olha a sua postura vocal, veja como que você tá, digamos assim, falando. Isso daí é teste, isso daí você tem que estar sempre habituado a fazer diariamente. E com a prática você vai chegar no resultado com uma postura, nossa, que diferença. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes é: faça. Pratique e faça. Ah, mas eu fiz feio, não gostei de mim. Aí, por mim, tu não vai gostar de ti sempre no começo. Mas com a prática, tu vai se habituar tanto com aquilo que vai ficar fácil de tu te entender e gostar de ti. Ninguém nasce sabendo. E até ver o que tu tá transmitindo, como que tu tá transmitindo, né? Pra pessoa que tá te assistindo e está te vendo ali, né? Então, hoje eu vou vender a xícara da Virtual Office para você que está nos assistindo aqui hoje. E vai ser por um preço muito bom. Ó. Ele falou para não falar em preço bom. É isso aí. Tamo junto. E com esse sorriso, com essas dicas maravilhosas que a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado pela sua atenção. É isso aí, gente. Muito obrigado também. Obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui hoje. Um abração para vocês. Até mais.